dia, primeiro ano, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de biologia de hoje. Bom dia, Laura, tudo bem contigo? Pessoal, nós vamos hoje continuar aqui o nosso assunto, para fechar ainda o caderno 3, está faltando ainda um ponto aí, que é justamente a questão da taxonomia, né, da classificação dos seres vivos, que eles colocam aí também no finalzinho desse capítulo 3. Estão me ouvindo direitinho, gente? Nem perguntei. Sim. Beleza. Então hoje nós vamos começar isso aí, tá? E à tarde a gente se encontra no nosso horário de 3 horas. Eu venho para o colégio aqui para fazer daqui, para não ter nenhum problema. Pois bem, vamos lá. Deixa eu só encontrar bem aqui o slide. Pronto, vamos lá. Então, quem quiser acompanhar, o que eu vou mostrar para vocês nesse slide aqui, é um comentário sobre o que tem na página 58 do material de vocês, do volume 3 do nosso material do Bernoulli. Ok? Então, nós vamos trabalhar o aspecto da taxonomia, que no passado esse conteúdo ele estava no segundo ano do ensino médio. No entanto, há muito tempo a gente trabalha a taxonomia no primeiro, tá? E agora ele vai permanecer com esse novo formato de ensino médio também no primeiro. Então vamos lá. Aqui a gente traz uma imagem inicial mostrando aí alguns grupos de seres vivos. O objetivo do assunto é justamente classificar os seres vivos em grupos semelhantes, em grupos que têm a capacidade reprodutiva, tá? E o que é a sistemática? É inventariar, descrever e classificar a biodiversidade. Ou seja, você vai pegar os exemplares de espécies e catalogá-los, depois você vai descrever características e vai classificar. Em seguida, você vai estabelecer relações de parentescos entre as espécies. Então, taxonomia é a descrição e a classificação das espécies. Não é um termo exclusivo da biologia, mas é utilizado por outras ciências também, quando se refere à classificação. Filogenia. Então, nós temos a filogenia, são as relações evolutivas entre os indivíduos, que nós vamos tratar também, que é a sistemática cladística que está no material de vocês. Qualquer dúvida aí no chat, alguém fala comigo que eu não estou vendo o chat. Objetivo: classificar os seres vivos em categorias que possam ser referidas, ou seja, que possam servir como referência nesse aspecto de classificação. Nós temos dois tipos de classificação, tá? Que é a classificação chamada de classificação artificial, que hoje não é mais utilizada, onde se utilizavam critérios arbitrários, tá? Não reflete as semelhanças e as diferenças fundamentais entre os seres vivos, principalmente no aspecto fisiológico e morfológico. Então, nós temos aqui a classificação quanto ao habitat, a forma de locomoção, tá?
quanto ao habitat, quanto à forma de locomoção e quanto ao tamanho dos vegetais. Por exemplo, você enquadrava aqui dois indivíduos que hoje nós sabemos que estão em grupos completamente diferentes, como é o caso da borboleta e do morcego, utilizando o critério de ser um animal voador. Tá? Então, foi uma classificação que existiu, no entanto, ela já deixa de ser trabalhada por conta disso. Você sabe que aqui nós estamos diante de um artrópode, né, do grupo dos insetos. Os primeiros indivíduos que apresentam as pernas, as patas articuladas, não estão nesse grupo. E aqui nós já estamos lá no final dos cordados, falando da classe dos mamíferos, né? E aí nós temos um morcego voador aqui, tá? Esse animal também, as fêmeas apresentam glândulas mamárias para nutrir os seus descendentes no início do desenvolvimento. Então vejam que são características completamente diferentes e esses indivíduos estavam classificados no mesmo grupo de maneira arbitrária. Tá certo? Pois bem, aí hoje a classificação natural, baseada nas relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos, que nós vamos considerar aspectos morfológicos, a morfologia dos indivíduos, a fisiologia, que é o funcionamento dos sistemas, os aspectos reprodutivos, genéticos e ecológicos relacionados ao habitat onde esse indivíduo está inserido. Tá certo? Vocês conseguiram fazer a diferença, gente, entre a classificação artificial e a classificação natural? Um outro exemplo de classificação artificial que nós temos, foi muito trabalhado nos livros do início lá no século XVI ainda, quando se falava em classificação, era com relação aos animais que se relacionavam com os seres humanos. Aí tinha uma classificação artificial que ela durou muito pouco tempo, quer dizer que o animal ele era benéfico ao ser humano, quando esse animal servia para dois fundamentos. O primeiro, ele servia como força motriz, como animal de trabalho no campo, ou então quando esse animal ele servia como alimento. Aí dizia que ele era útil. Tá? Tínhamos também animais que não tinham relações com os seres humanos, pelo menos diretamente, né? Depois, com o estudo da ecologia, percebeu-se as relações. Aí eles diziam que esse animal era indiferente a alguns insetos, a alguns répteis, porque não havia nenhum tipo de relação. E existiam aqueles animais que, quando ameaçados, eles atacavam os seres humanos, que aí eles eram chamados de ofensivos prejudiciais. Tá? No entanto, eu já comecei a fala dizendo que quando eles eram ameaçados de alguma maneira, então houve também uma classificação artificial nessa linha. Até que os indivíduos começaram a ser catalogados em grupos. Tá, histórico, ó, dos reinos, né? Nós temos várias classificações. A primeira classificação foi colocada por Aristóteles, onde só existiam dois reinos, reino animal e reino vegetal. Tá? Aristóteles, eu não posso dizer que ele errou completamente, porque na época você ainda não tinha o advento da microscopia, então muita coisa você não podia falar sobre o assunto, sendo que não tinha como ser visualizado. Depois tem Haeckel, em 1866, que ele disse que tinha um reino animal, o reino vegetal, e aí criou um terceiro reino, reino protista. Tá? E nesse reino protista aí nós temos bactérias, algas, fungos e protozoários. Na verdade, todo mundo que sobrou aí, ele colocou dentro do reino dos protistas. Hoje nós somos sabedores que as bactérias estão no reino Monera e que os fungos estão no reino Fungi, e os demais são sim do reino protista. Aí as classificaçõezinhas, né? Aí, Copeland, em 1956, reino animal, reino vegetal, reino protista e reino Monera. Tá? Reino Monera, onde ele já colocava as bactérias e as cianobactérias. Veja que a coisa já está se desenhando mais aí para a nossa classificação atual. Aí chegamos com aquilo que nós trabalhamos, né? Que é o reino animal, é o reino plant, o reino protista, o reino Monera e o reino Fungi, que é a classificação atual, que ela data de 1969 e é a classificação de Whittaker. Tá bom? Que é essa classificaçãozinha aqui que nós temos.
Reino Monera, reino Protista, reino Plante, reino Fungi e reino Animalia. Observações. Margulis, em 82, a classificação das algas pluricelulares no reino Protista, por conta da ausência de tecidos organizados. Porque essas algas pluricelulares que são vistas a olho nu, antes elas estavam no reino Plante. Tá? Então, por isso, elas foram remanejadas aqui pelo reino Protista por conta da ausência de tecidos organizados. Tá bom? Cavalier e Smith, em 98, tá? O sistema de 6 reinos, né? Ele chama aí de Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia e Cromista. Eram algas com cloroplastos de quatro membranas, Phaeófita, Crisófita e a Bacillariófita, mas não prosperou. Tá bom? Então permanecemos com os 5 reinos. Alguma pergunta até aqui, jovens? Por enquanto, não. Por enquanto, tranquilo? E é isso que nós trabalhamos na biologia atual, né? Esses 5 reinos aí. Só que aí, dentro do reino, nós precisávamos deixá-lo mais específico. Então, surgem as categorias taxonômicas. Em 1758, o sujeito Carl von Linné, conhecido aqui por nós por Linneu, apresentou 5 categorias taxonômicas. Ele dizia o seguinte, que um reino, ele apresentava várias classes. Então, um reino é como se fosse uma estrutura bem grande, classificatória. Dentro desse reino, nós tínhamos várias classes. Consequentemente, dentro dessa classe, nós tínhamos várias ordens. E dentro dessa ordem, nós tínhamos vários gêneros. E dentro desse gênero, nós tínhamos várias espécies com características próprias, consequentemente diferentes. Tá bom? As categorias filo, família e domínio foram criadas posteriormente, que é hoje as categorias que nós conhecemos, é isso? O filo, ele vai vir aqui entre o reino e a classe. A família, ela vem acima do gênero. E o domínio está acima do reino. Vou já te mostrar como é que fica. No sistema de classificação de Linneu, a espécie é a unidade de classificação. Aí, ó. Categoria de classificação, ó. O que nós temos? O reino. Dentro de um reino nós temos vários filos. Dentro de um filo nós temos várias classes. Dentro de uma classezinha nós temos várias ordens. Dentro da ordem, várias famílias. Dentro do gênero, várias espécies. E a espécie é a categoria única, tá? É a categoria menos abrangente, a categoria onde eu vou ter o menor número de representantes se eu pegar todas as demais. Aqui em cima tem uma categoria mais abrangente, onde eu vou ter o maior número de seres vivos com ponto. Então, o reino, a classificação, a taxonomia, qual é o objetivo dela? Classificação, descrição e nomenclatura dos seres vivos. Eu tenho que aprender a dar nome. Tá? Sistema Natural foi um livro escrito por Linneu, e nele nós temos as regras de nomenclatura científica, onde uma delas diz que os nomes das espécies precisam ser grafados e escritos em latim. Tá bom? A espécie, por exemplo, ela é formada por 2 palavras. Então, a nomenclatura é chamada de nomenclatura binomial. Tá? Onde você tem aqui um exemplo, Homo sapiens. Nós temos a nossa espéciezinha, Homo sapiens. Aqui você tem o epíteto genérico, que também pode ser chamado de nome genérico. E aqui você tem o epíteto específico, que também pode ser chamado de nome específico. Perceba que no epíteto genérico, a primeira letra aqui, o H, ela é maiúscula e as demais minúsculas. E no epíteto específico, todas as letras, elas são grafadas com letras minúsculas. Tá bom? Tranquilo? Pergunta-se. Pronto, aí aqui um exemplozinho, ó.
e alguns livros trazem, ó, o reino animalia, que no reino animalia eu tenho um cefalocordado, que é o anfíox, eu tenho uma cobra, eu tenho estrela do mar aqui não, essa imagem está errada, estrela do mar é equinoderma, peraí. Cavalo, mas os demais estão certos. Essa imagem aí, botou essa estrela do mar, está sem rumo. Depois você tem o filocordados, né? São os indivíduos aqui que vão apresentar a notocorda, que é uma estrutura de sustentação que poderá ou não evoluir e formar a coluna vertebral. E aí nós vamos ter o subfilo vertebrata, porque aqui sim todo mundo já tem coluna vertebral. Depois nós temos a classe chamada de classe mamália. Por que, professor Márcio? Porque as fêmeas, elas apresentam uma glândula mamária que vai servir como produtora de nutrientes para o indivíduo nos primeiros dias de desenvolvimento, tá bom? A ordem carnívora, que tem a ver aí com a dentição, os caninos, né? Esses indivíduos vão ter dentes para rasgar o alimento. Aí aqui a família Canidae, tá? Veja que o formato anatômico dos indivíduos. O gênero Canis, tá? E a espécie Canis familiaris. É como se esse vermelhinho fosse o cachorro doméstico. Só não estou dizendo a raça, que é a subespécie. E bem aqui fosse, por exemplo, essa imagem que está na página 59 do teu livro. Parece-me que ele põe um lobo e um coiote. Então, o lobo aqui e o coiote aqui. Então, esses indivíduos, eles pertencem ao mesmo gênero. No entanto, eles não pertencem à mesma espécie. Por quê? Porque aí nós precisamos definir o que é espécie. Certinho? Só tá trocado. Porque que de um lado era o coiote, do outro era o lobo. Isso. Saiu aí, não saiu o slide? Foi propositalmente, para a gente dar uma parada, para que a gente possa discutir aí esse conceito de espécie. Peguem o material de vocês, o livrinho de vocês, que está aí, e abra-o na página 58. Localizaram? Quem está acompanhando aí? 50 quanto? 58. Júlia, você pode fazer a leitura bem aí desse tópicozinho que tem espécie para a gente? Tá bom. Por É favor. o tipo de espécie, né? Isso. Tá. Espécie é um grupo de seres morfologicamente e fisiologicamente semelhantes, capazes de se cruzar habitualmente na natureza, produzindo descendentes férteis, mantendo-se isolados reprodutivamente de outros grupos. Essa definição, embora satisfatória para muitos casos, não pode ser aplicada, por exemplo, para espécies que só se reproduzem assexuadamente. Sendo assim, os aspectos que devem ser levados em consideração para se identificar e classificar um grupo de seres vivos como pertencentes a uma mesma espécie são semelhanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e genéticas, compatibilidade sexual na natureza, aspectos do comportamento, entre outros. Pare ou continue? Pare, muito obrigado. Então, foi o que ela disse aí. O que é necessário para que os indivíduos sejam da mesma espécie? É necessário que esses indivíduos tenham características morfológicas semelhantes. Por quê, professor? Porque essas características morfológicas, elas vão facilitar, por exemplo, o desenvolvimento desse indivíduo, a captura de alimento, tá bom? Elas vão também proporcionar o acasalamento desses indivíduos. Então, as características morfológicas, elas são muito importantes. Outro aspecto é o aspecto fisiológico, que é o funcionamento do sistema respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino. Então, o funcionamento desses sistemas, ele tem a ver com a fisiologia. Características bioquímicas, ou seja, as mesmas proteínas que expressam determinada característica, essas proteínas elas precisam ser iguais. A proteína que regula
um determinado fator fisiológico, então precisa ser igual também, ou então muito próximas umas das outras, semelhantes. Característica genética, quando eu falo de material genético, o indivíduo, para ser da mesma espécie, ele precisa ter o mesmo número de cromossomos, por exemplo. Então, isso é uma característica genética. Esses cromossomos, por sua vez, eles vão ter lá tamanhos iguais nas células, tanto de todos os indivíduos da mesma espécie. Vou ver aqui. Professor, se houver a relação entre seres do mesmo gênero, mas de espécies diferentes, tipo lobo e cachorro, acontece algo, reproduzem. Já chega lá, viu, Júlio? E a compatibilidade sexual. Então, é isso que a Júlia está perguntando. Porque ele diz lá que no conceito biológico de espécie, os indivíduos precisam cruzar entre si, é isso? Gerando descendentes férteis. Tá? Então, existe a possibilidade de indivíduos de gêneros diferentes cruzar entre si, só que eles vão gerar descendentes e esses descendentes são estéreis. Então, houve cruzamento, houve reprodução, nasceu um híbrido, no entanto, esse híbrido é estéril. E é justamente isso que vai caracterizar que esses indivíduos pertencem a espécies diferentes. Tá bom? Júlia, quer ver você ler bem aí, ó. O terceiro ponto dessa mesma paginazinha que você está lendo. Em certos casos, pode-se... É para ler em voz alta? Isso aí. Em certos casos, pode-se ter o cruzamento em condições naturais de organismos pertencentes a espécies distintas. Nesse caso, seus descendentes, conhecidos como híbridos, não são férteis ou, a partir de certa geração, tornam-se estéreis. Burros e mulas são bons exemplos de híbridos porque resultam do cruzamento do jumento com a égua. Pronto. Então ele coloca aí, ó, se você olhar bem aí na espécie do jumento, que é chamado de Equus asinus, você está vendo esse termo? Ó, ele coloca esse termo, vou colocar no chat. Ele coloca Equus asinus. Ele coloca também Equus cabalos. Você percebe que os dois indivíduos aí, eles pertencem ao mesmo gênero. Foi tua pergunta. Qual é o gênero aí, professor? A primeira letra do nome da espécie. Aliás, a primeira palavra do nome da espécie, que vem com a primeira letra maiúscula, que é o que eu chamo de Equus. Então, esses indivíduos, eles são do mesmo gênero. No entanto, o que acontece com eles? Eles são capazes de cruzar entre si. Você escutou bem aí. Vai nascer desse cruzamento aí uma espécie chamada de burro ou mula. Tá certo? E esse burro ou mula, nós temos a característica desse indivíduo ser estéril. Ele não vai poder gerar descendentes férteis. Então, nós vamos implicar justamente no cruzamento de indivíduos de espécies diferentes. Poderá gerar um descendente, como é o caso, só que esse descendente ele é estéril. Ou ele é estéril de imediato, ou ele torna-se estéril depois de algumas gerações, como disse o nosso texto. Entendido? Certinho? André, para eco... você entende aí que vem o nome equitação? Não sei te dizer, André. Nunca fui atrás desse detalhe. Tem uma semelhança, né, na grafia, mas eu não sei se não tenho essa informação. Então, gente, a espécie precisa ter essa característica, tá? Contam as pessoas que era justamente a realidade do Nordeste. O Nordeste é o semiárido, temperaturas muito secas, né? E aí o que você tinha? Você tinha cavalos e tinha jumentos, né? O que acontece? O cavalo era um animal de grande porte, que tinha uma força que poderia ajudar o sertanejo. Só que, no entanto, ele era muito frágil. Aí, no período de seca, ele ficava muito debilitado por conta da ausência de alimento. Tranquilo?
E aí o que que acontece? Tinha um outro lá, que era o jumento, né? E o jumento ele já tinha um porte menor, no entanto, ele tem uma resistência extraordinária para ambientes semiáridos. Aí houve aí um cruzamento ao acaso entre uma égua e um jumento, aí nasceu essa mula e esse burro, que é um animal híbrido, onde esse animal ele não tem o mesmo porte do cavalo, mas ele é de estatura mediana se compararmos os dois, e um animal de muita resistência e muita força. Então ele passou a ser utilizado aí no transporte, principalmente de mercadorias, na época dos engenhos e aí por diante, quando não se tinha veículos motorizados. Tá? A história fala do surgimento desse indivíduo. Tá bom? Mas um outro aspecto que a gente não pode deixar de comentar é que ele diz lá no início, ó, capazes de cruzar habitualmente na natureza. Então, no conceito moderno de espécie biológica, os indivíduos precisam cruzar habitualmente na natureza, no seu habitat natural, tá? Porque se eu tenho lá, se eu pego esse jumento está com a libido sexual despertado, coloco próximo a ele uma égua, e essa égua está também, digamos, na época fértil, então o que vai acontecer? Esses animais estão ali presos dentro de um determinado local, com os hormônios aflorados, então termina por acontecer esse cruzamento, que habitualmente na natureza isso não iria acontecer. Por que não iria acontecer? Porque cada um iria procurar seu parceiro relacionado com a sua espécie, seu parceiro da mesma espécie. Entendeu o que eu quis dizer? Então precisa estar habitualmente na natureza. Então, como eu costumo dizer, no habitat natural. Me fiz entender, pessoal? Então, ó, características, como ele disse aí, ó, são muitas: morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, genéticas. Tranquilo. Além disso, precisa haver o cruzamento entre si, gerando descendentes férteis. E isso precisa acontecer no habitat natural, habitualmente na natureza. Tranquilo? Conseguiram fazer a relação? Depois procurem ler sobre uma situação que é muito comum na biologia, sobre o cruzamento entre tigres e leoas. Tá? O cruzamento entre tigres e leoas foi que forçou aí os taxonomistas a acrescentarem no conceito biológico de espécie a necessidade de eles estarem habitualmente na natureza. Certo? Porque foi um cruzamento que aconteceu em cativeiro, porque os indivíduos não tinham parceiros. E aí, consequentemente, gerações futuras desse cruzamento, as fêmeas passaram a ser férteis. E aí você tinha aí um abalo no conceito biológico de espécie. Tranquilo? Eu tenho que discutir muito esse conceito de espécie, porque é um dos pontos muito cobrados. Ok? Posso seguir, gente? Ficou compreendido para todo mundo? Ninguém quer falar mais nada? Ah, pronto, lembrei de um detalhe importante, desculpe. E aí você pode virar para mim e dizer assim: Márcio, mas o que é que ocasiona isso? O que é que ocasiona isso? Diversos fatores, mas entre eles, André, eu posso pensar no seguinte, no número de cromossomos da espécie. Quem tem internet fácil, bem aí, pesquisa bem aí o número de cromossomos do jumento, que é o Equus asinus, né? E o número de cromossomos da égua, que é Equus cobalus. Pesquisem bem aí, vocês que estão com os smartphones próximos, o número exato de cromossomo dessa espécie, para a gente. Pronto, a Júlia me disse aqui que o jumento tem 64 cromossomos. Estou esperando agora da outra espécie. Peraí, 64 do jumento? Eu encontrei 64 cavalos. Eu também. Aqui na minha pesquisa apareceu que 64 era do cavalo e 62 seria do jumento. Ah, então está melhorando. Então, 64. Então, bora ajeitar bem aí. Ajeita bem aí, Julinha. Bota bem aí. Não, eu pesquisei que o do jumento aí apareceu que o da égua é 52 e o do jumento é 56.
Peraí, rapaz, vocês não encontraram não. Tem uma diferençazinha, salvo engano, só de dois cromossomos. Espera lá. O que eu achei mais parecido aí, eu não lembro também, foi um que vocês disseram 62 e 64. Vamos pegar um exemplo como esse, 62 e só para você ter uma ideia de uma das situações, tá? É claro que existem várias situações que vão gerar infertilidade, tá certo? Então pronto, vamos bem aí. Pegar esse exemplo bem aqui da Laura. Então o equino, tá? Que seria a égua, né? Teria 64 cromossomos. E o ácino, que seria o jumento, teria 62. Vamos ficar com esse exemplo da Laura, sem ir para muita discussão. Vamos pensar na meiose reprodutiva desses dois indivíduos. Tá? Vamos pensar na meiose reprodutiva. Esse ácino, bem aí, o jumento, ele vai produzir espermatozoides com quantos cromossomos? Hein, gente? Beleza, então, espermatozoides com 32. De quem? Do jumento. Só uma situação para que vocês entendam. Você me disse aqui 32. E a égua, ela vai fazer a meiosezinha dela lá, e ela vai gerar ovócitos 2, né? Ou como a gente queira chamar, óvulos, chamando de maneira errada, mas só para... Óvulos com quantos cromossomos? Me digam aí. 31, perfeito. Então, óvulos com 31. Óvulos com 31. Pronto. Aí agora junta bem aí o valor quando houver a fertilização desse espermatozoide com esse óvulo, nós vamos para uma célula ovo zigoto quanto? Pronto. Então a Júlia botou aqui que o zigoto vai apresentar 63 cromossomos. Beleza, tranquilo. E aí, quando esse burro ou essa burra for fazer sua meiose, como é que vai ficar os gametas dele? Ficar gametas com o quê? É possível isso aqui, ó? Gametas com 31,5 cromossomos, ou 31,5 cromossomos. Não existe. Então, isso aí é uma das situações que justifica a esterilidade. Tá? Mas existem outras, ligadas única e exclusivamente só aos cromossomos sexuais, tá certo? Mas essa aqui é a mais comum e a mais cobrada no ensino médio. Então, por que esse indivíduo, esse híbrido que vai nascer, ele é estéril? Porque ele vai apresentar nas suas células aí, provavelmente, um número de cromossomos ímpar, não aos pares. E aí você não vai ter a possibilidade de uma meiose correta. Vai ter erro aí na não disjunção, vai ter uma série de problemas. Entendido, gente?
Então, essa discussão foi para Mas se ele nascesse com um problema de mutação que duplicasse algum cromossomo? Eu não entendi a pergunta dele. Se, por exemplo, ele, deixa eu ver aqui, tipo assim, ele tivesse um trio de cromossomos devido a alguma mutação no meio da meiose. Tem que saber em que vai incidir essa mutação, tá? Se essa mutação tem relação com o par sexual, se tem a ver com reprodução, ou se é um outro tipo de mutação inviável, ou se é um outro tipo de mutação somática, precisa saber, tá? Não depende muito. Precisa analisar qual mutação você está se referindo, ela vai estar sendo trabalhada, em que local, em que região. Porque se for a cromossomo autossomo, por exemplo, aí não vai ter nada a ver com fertilidade, vai ter a ver com outros aspectos. Pronto, gente? Posso seguir? Pode. Então agora vamos ver bem aqui as categorias. Categorias taxonômicas, mas antes das categorias taxonômicas, mostrar para os senhores que em 1990, Rose propôs a classificação dos seres vivos em 3 domínios. O que é que eu preciso que o aluno entenda? Que o domínio é uma categoria que está acima do reino. E esse estudo foi feito com base na análise do gene do RNA ribossômico. Então, hoje, nós temos aí o domínio Archaea, nós temos bactérias metanogênicas, termófilas, halófitas e acidófilas, que também são chamadas popularmente de arqueobactérias. Nós temos o domínio bactéria, que são as bactérias comuns. E nós temos o domínio eucária, que são os organismos eucariontes. O que é que o meu aluno precisa entender, professor, para não errar isso aqui? Esse domínio aqui, ele é o maior. Desse domínio aqui, nós vamos ter 4 reinos, tio Márcio. Qual? O reino protista, o reino fungi, o reino planta e o reino animalia. Tá certo? Professor, então só fica faltando um reino, sim senhor. Esse reino, ele pertence a 2 domínios, que é o reino monera, o reino dos procariontes. Então, os procariontes, eles apresentam hoje o domínio Archaea e o domínio bactéria. Tem que prestar atenção nisso. Professor, e por que isso surgiu? Ora, doutor, foram estudar e perceberam que tudo na biologia é um processo muito lento para acontecer, porque eu estou trabalhando com uma ciência viva. Então, essa passagem da célula procariótica para a célula eucariótica, ela não poderia ter acontecido assim como um passe de mágica. Então, entre a bactéria e os eucariontes, teria que ter um grupo aqui intermediário de transição. E aí foi justamente em cima disso que surgiu esse estudo. Aí surgiu o grupo Archaea. Funciona assim, ó. Olha aí. É o que eu te disse, ó. Aqui o bactéria e aqui o eucária. Então, essa transição aqui acontecia de maneira muito linda. Só que tem aqui um indivíduo de transição, que é o Archaea, que também pertence aos procariontes. Professor, e qual é a diferença dessa bactéria para essa aqui? É isso que o vestibular vai te perguntar. A diferença, senhores e senhoritas, está justamente na sequência gênica, no material genético. Como, professor? O material genético dessa arqueobactéria ele já se assemelha muito mais com os indivíduos eucariontes do que com os indivíduos procariontes. Essa é uma característica. Outra característica marcante é que essas bactérias aqui do grupo do Archaea, aqui, ó, elas às vezes não têm parede celular. E quando tem a parede celular, a composição química da parede celular é diferente da composição química aqui das bactérias comuns, que é formada por um polissacarídeo chamado peptidoglicano. Tá? Então, por esse motivo, eu não poderia botar isso aqui simplesmente como bactéria. Então, surge o domínio Archaea. Tá bom? Então, o domínio Archaea é porque nós temos aí grupos de bactérias específicas que não apresentam parede celular, ou se apresentam, a composição química dela é diferente das bactérias comuns, e além disso, o seu material genético, a sua sequência gênica,
apresenta trechos de afinidade, trechos de semelhança com os eucariontes. Tranquilo? Tio, Oi. as árqueas, elas já desenvolvem alguma outra organela fora o ribossomo ou ainda não? Não, a questão citoplasmática organelar é a mesma ainda, tá bom? Mesma coisa. Tá bom? As mudanças são essas. E principalmente com relação a esse gene ribossômico aí. Os ribossomos também já vão ser um pouco maiores, mas não vou dizer que vai ter uma outra organela. Ok? Veja que esse slide não é meu, eu peguei aqui da internet. Por isso eu não tiro o nome, que não é meu. Deixa aí. Mas preenche muito bem o que eu quero aqui, que é essa diferenciação. Pronto. Na outra aula eu falo de nomenclatura, porque não dá para falar hoje, nem de nomenclatura e nem de classificação. Tá bom? Pessoal, hoje à tarde eu vou passar uma atividadezinha para vocês, tá? Mas o professor Expedito pediu também que a gente trabalhe alguma dúvida com relação ao conteúdo do simulado. Tá? Mas então vamos ver o que a gente faz nessa uma horazinha, se dá para fazer tudo. Ok? Ok. Tranquilo? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Eu vou sair um pouquinho antes. Eu estou com o nariz entupido aqui. Eu preciso passar bem aqui para ao banheiro rapidamente. Tchau, tchau. Tchau. Tá, professor. Valeu, gente. Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente discutiu hoje? Ficou claro? Vocês estão tão quietos. Ficou sim. Ficou. Tudo bem. Então tá. Obrigado. Tchau, tchau.